Oi, gente, tudo bem? A gente está juntas hoje para falar sobre o poder de uma história, né? Histórias de transformação. Quem está pronta para embarcar nesta? Bom, eu sou a Priscila de Paula e você já deve ter percebido nesses pequenos segundos que eu sou de Minas, né? Mineiro é uma coisa, você começa a falar, a pessoa já fala, de onde em Minas você é? Eu sou de BH. Aliás, eu comecei minha carreira de jornalista na Globo Minas. Eu trabalho em televisão há quase 19 anos. Sou apresentadora, repórter, edito, põe jornal no ar. Muitas múltiplas funções, né? Até na carreira. Mas eu tô cansada de notícia ruim. Pronto, falei. Eu gosto mesmo de contar histórias edificantes, inspiradoras, histórias que têm emoção. E eu pensei várias vezes sobre como começar esta conversa aqui. E de todas as histórias que eu li nos últimos dias, uma me impressionou mais. E algo se moveu no meu coração e me fez pensar, então, em começar com ela. Porque tem tudo a ver com o poder de uma história. Eu tô falando da Eva Luana. Vocês já conhecem a história dessa menina? Uma jovem baiana que em 10 posts no Instagram, eu não sei quantos que ela vai ter quando você estiver vendo esse vídeo, mas em 10 posts ela chegou a 1 milhão de seguidores. Se você não conhece, você pode pensar, é uma celebridade, saiu do Big Brother, bombou no carnaval. Não, gente. O interesse por ela tem uma única motivação, a história de superação dessa menina e a capacidade dela de se manter forte, viva, acreditando no amor, mesmo tendo sido vítima de violência durante tantos anos. Essas são daquelas histórias que valem um filme, né? Que fazem a gente chorar. Mas acredite, toda história tem poder. Oi, amiga. Peraí, tô ocupada, amiga. Não, tô falando aqui sobre storytelling, o poder de uma história, sobre transformação, multiplicidade de papéis. Amiga, é o tal do se vira nos 30, né? Amiga, tem certeza que você ia gostar se você ouvisse? Por quê que eu imagino que você ia gostar? Amiga, porque assim, toda mulher moderna tem disso, né? Minha filha, é um se vira nos 30 essa coisa de a gente quer ser bem-sucedida na família, ser uma boa mãe, ser bem-sucedida no trabalho, viver por um propósito, ser uma boa mulher, cuidar da saúde, cuidar do corpo, viajar, ver os filmes, as séries da Netflix, né? Você quer comer, rezar e amar tudo junto ao mesmo tempo, amiga. Então, amiga, mas aqui, até pra gente ser capaz de viver assim, né, a gente tem que se transformar. Você já se deu conta, amiga, que quando a gente se transforma, a nossa história fica mais interessante? A sua valia um livro? Amiga, acho que a de quase todas nós, né? Aqui, deixa eu te falar. Eu vou ter que continuar aqui, depois a gente fala, tá? Beijo, tchau. Gente, desculpa, eu tava ali num papo sem receita, sabe? Desses assim que tem mensagem, mas que meio que vai no improviso, né? Gente, essa daí que você viu no telefone é uma Priscila que eu descobri há pouquíssimo tempo. Descontraída, meio desencanada, talvez um pouco divertida, né? Mas com conteúdo nas mensagens, em todas as ligações que eu tenho feito quase que diariamente lá no Instagram. E depois eu conto a história dessa figura. Vou falar um pouquinho da minha transformação para a gente continuar nessa conversa. Talvez você se identifique se você for mãe. Se não for, talvez você considere que a história é curiosa. O meu divisor de águas foi quando eu levei um tapa na cara do meu filho. Ele só tinha 2 anos, mas para mim, aquele tapa era como se ele tivesse 20, de tão mal que eu fiquei. Cheguei na análise arrasada. Eu me lembro de dizer para minha psicóloga, para minha psicanalista, eu falei, eu fui ler o que estava escrito na revista. E aí levei um tapa. Gente, eu era muito certinha, disciplinada. Se falasse, faz isso, eu fazia. E ele era um menino muito ousado, que gostava de testar limites, os próprios e os dos outros, né? Minha psicanalista, na maior calma, falou, nem tudo que tá escrito serve pra gente. O quê? Como assim? Não tem receita. Foi aí que eu também entendi que ele não tinha noção, naquela época, do que era um tapa na cara. E a transformação positiva também me fez mudar um olhar para um tanto de coisa na minha vida, né? E isso muda a nossa história como um todo. Primeira coisa da transformação positiva na história de cada uma de nós. A gente entende que a gente pode ser o que a gente é. Gostar de ser como a gente é. Isso não é libertador? Porque a gente passa a vida inteira, boa parte da vida, tentando caber num padrão, tentando se adequar, tentando fazer aquilo que agradaria, que, né?
meio que inútil, né? Quando a gente entende que cada uma de nós tem uma história, a gente se liberta. Quem mais aí tá nesse processo de transformação, tá nesse caminho? Mas qual que é o poder de uma história nesse processo de transformação? Antes, durante e ao longo da vida. Toda história tem um esforço, por isso histórias criam engajamento, conectam pessoas, despertam emoção. Histórias são verdades humanas. Eu vou contar uma história, aliás, porque que é isso que me move, né? Quando eu era menina, eu lembro, a minha mãe conta de que quando eu era menina, eu vi o Pedro Bial na Europa, ele era correspondente, e eu dizia assim, assistia na televisão e falava assim, eu quero ser igual o Pedro Bial. Sonhava alto, né, gente? Tá, tem uma diferença abissal entre nós. E durante muito tempo eu acreditei que a minha história tinha menos importância. Eu achei que apesar de eu amar contar histórias como ele, talvez eu não despertasse tanto interesse, assim. Eu acreditei até que as histórias das pessoas que eram famosas, conhecidas, eram histórias que interessavam mais. Pode ser até, mas a internet está aí mostrando pra gente que não, né? Quantas pessoas não estão sendo ouvidas, ganhando audiência, crescendo, engajando? Quantas marcas não estão buscando pessoas reais, gente como a gente? Felizmente eu estava enganada. E sabe por quê? Porque realmente toda história tem poder, toda. A minha vale tanto quanto a sua. E por quê? Porque a sua história é única, assim como a minha. Basta confiar que a gente tem algo bacana a dizer, algo para compartilhar. É claro, o interesse depende de algumas coisas, mas principalmente de como a gente conta. A gente valoriza as histórias autênticas, reais, verdadeiras. A gente gosta de quem é seguro de ser quem é, de quem se sente bem sendo quem é, de quem nos inspira, famoso ou não. Não precisa estar nas paradas musicais, né, na novela. A gente gosta de autenticidade. Então, por que a gente fica tentando se moldar, parecer, tentando fazer o que dá certo para outras pessoas? Por que a gente acha que tem que ser do jeito que alguém disse? Alguém pode até dizer, porque é isso que funciona. Porque é isso que dá certo. Porque é isso que vende. Peraí. Quem diz que o que funciona para mim funciona para você? Não tem receita. Lembra? Tem os caminhos, tem as rotas, algumas. Mas como que a gente vai chegar lá? Cada um de nós vai chegar lá? Isso daí é uma história única. Quando você se convence de que não necessariamente o que deu certo para o outro vai dar para você, é maravilhoso. Só que tem uma coisa. Ao mesmo tempo que a gente se liberta, é aquela história, né? Vou ter que inventar tudo sozinha. Dá um trabalho. Mas é uma forma, é uma descoberta transformadora. Aí quando começa essa transformação na sua história, não é só num âmbito que a gente muda, né? Você vai se transformando, você passa a se aceitar imperfeita, se gosta mais. Pena que a gente demora tanto para se dar conta disso, né? Fica boa parte da vida querendo se encaixar. Só um parênteses nessa história. Se tem alguma coisa em você que você não gosta, que está te prejudicando, está te atrapalhando, está te impedindo de seguir adiante, aí você tem que buscar mudança, né? Vai buscar a ajuda de um profissional, como eu fiz, se for preciso. Já falei que eu comecei na análise, estou lá até hoje. Tem gente que vai para yoga, para corrida, para grupos de meditação. Cada um tem um caminho, cada um tem uma história. Você busca ajuda para se sentir mais leve, para a vida fazer mais sentido, para você enfrentar as dificuldades com mais leveza e para ser feliz também, né? E o que isso tem a ver com o poder de uma história, que é o assunto desse papo? Uai, é a sua história. Isso não vale muito? Quando você valoriza a sua história, a sua caminhada, as suas batalhas vencidas, você se fortalece e fortalece a sua história. E a forma como você conta essa história é o seu storytelling, a sua contação. Mais uma história importante, gente. Presta atenção, bem mineiro. Depois de querer ser o Pedro Bial, meu sonho de juventude, né, era ser correspondente internacional. Eu estudei 4 línguas além do português. Sou fluente, mas aí casei, não deu certo. A gente vai fazendo umas escolhas que às vezes atrapalham aqueles planos, né? A gente muda os planos. E aí eu passei a querer ser repórter do Jornal Nacional. Poderia ter acontecido, talvez, mas eu fiz outras escolhas que me impediram. Essa daí é uma longa história e fica para outro momento. De repente, essa pessoa séria de terninho, né, deixou cair a autocensura, começou a se conectar com a própria essência, com a pessoa em quem ela se transformou, e eu passei a conectar mais com o que me dá prazer. Como que eu me transformei? Como é que eu virei isso? Essa que também falo pelo telefone?
Porque eu estava buscando um caminho de conexão, não só com os outros, mas com uma identidade para contar histórias que eu queria. De novo, como diz a minha analista, quando você começa a se transformar, é feito puxar o primeiro fio de um novelo, né? Você nunca sabe quantas voltas vai dar. No meu caso, as mudanças que eu busquei para ser uma mãe melhor me trouxeram muitas descobertas. E eu fui mudando no trabalho, fui mudando em casa, na vida. Aquele jeito que eu sabia ser já não me agradava mais. As nossas transformações podem ser causadas por tantos motivos, né? Pode ser por uma perda, por uma mudança de vida, mudança de país, o nascimento de um filho, o desafio de um filho, mudança de emprego, perda de emprego, uma paixão. São tantas coisas, né? E quando a gente se transforma, a gente já não quer mais as mesmas coisas como a gente quis antes. Tudo muda. Às vezes pode até ser uma coisinha parecida na essência, mas já não é mais aquilo igualzinho. Às vezes as pessoas não compreendem. Quem te ama, inclusive, fala: você tá maluca? Como assim? Você vai fazer isso? Como é que pode? Não. Transformação é uma coisa tão íntima e tão de dentro que às vezes a gente não consegue explicar para quem está de perto, para quem está perto. E até talvez quem esteja de fora entenda melhor. Eu, por exemplo, que quis ser repórter do Jornal Nacional, agora eu já quero poder contar outro tipo de histórias, contar histórias edificantes. Tudo isso agora para dizer que você começou sem me conhecer, mas de repente talvez a minha história e as minhas descobertas estejam fazendo sentido para você também, porque elas são de verdade e a gente cria conexão com histórias reais. Viu só? Toda história tem poder. E como que a gente engaja, então? Bom, alguns elementos quando a história chama atenção, quando a gente vê algo positivo nessa história, quando a gente se reconhece, quando a gente se emociona, quando a gente se inspira, quando a gente se diverte com o jeito, com a linguagem, com a história, com o cenário e com tanta coisa. O papo do telefone, por exemplo, aquele, sabe? As pessoas se engajam muito mais do que se eu estivesse contando essa mesma história, assim, ó, na bancada de um jornal, por exemplo. Na rede social é conexão, né? As pessoas se identificam com a mensagem, mas também avaliam a forma. No caso do papo, tem um fator interessante, talvez o maior. O telefone de brinquedo. Tem gente que escreve e diz assim: todo dia tem um telefone novo? Como assim? Você combina o telefone com o assunto? A ideia de usar brinquedos veio do nada. Bom, quando a gente está num processo criativo, essas coisas acontecem, né? Para cada história tem um brinquedo diferente. Aqui tem um anjo para falar de fé. Eu tenho certeza que tem anjos cercando a minha vida. Não, amiga, você não vê, mas você crê. Oi, amiga. Neste outro papo, uma peça usada em jardim que parece um solo seco. Hoje foi dia de análise, graças a Deus. Amiga, deixa eu te fazer uma pergunta, por isso até que eu tô te ligando. Quando você pensa assim no deserto, está atravessando o deserto na sua vida, enfrentando dificuldades, sofrimento, muitos desafios, como é que esse deserto aparece pra você? De areia? Cheio de areia? Amiga, na minha vida não. Eu vejo um solo todo partido, todo rachado, sabe? Desidratado. Vejo, amiga. Mas você não sabe o que eu tô descobrindo. De vez em quando isso aparece. Mas hoje ficou muito claro. De novo, amiga, no meio dessas rachaduras assim, eu tenho visto sementes. Já que quem não tem cão caça com gato, vale usar troféu de futebol para fingir que é estatueta. Ai, eu amo os figurinos, mas eu me apego mais às mensagens. Ah, amiga, cada mensagem... Ó, o Spike Lee, que ganhou o melhor roteiro adaptado. Ah, gente, ele falou assim, vamos escolher o amor em vez do ódio? Presta atenção. E a Lady Gaga, que ganhou a melhor canção, sabe o que ela disse? Não se trata de vencer, de ganhar. Trata-se de quantas vezes você se levanta para correr atrás dos seus sonhos. Amiga, toma esse Oscar, que esse também é nosso. Ah, amiga, cola na parede. E a laranja, hein? Ih, essa fala sozinha. Essa história de laranja, de novo, não tem nada, né? Não, porque você achou que ia mudar tudo, né? Ah, amiga, sinto te dizer. Menina, já caiu um ministro importante, você viu, né? E tem um outro que tá enrolado.
não sei o que vai acontecer não. A promotoria de Minas está investigando, mas ele está querendo levar o caso lá pro Supremo. Deixa eu te falar, amiga, você não gosta desse assunto? Muito melhor falar sobre maternidade, valores humanistas, é mais edificante. E como história não acaba nunca, nessa identidade que surgiu para o Instagram, tem telefone que é rolo de etiqueta. Uma mãe perguntou assim, tem que trazer tudo etiquetado, os materiais? Aí a professora falou assim, a escola tem pensado muito sobre isso. E tem valorizado os materiais que vêm sem os nomes. Hi there, long time no see. Presta atenção nos elementos deste vídeo. Tem uma personagem com pompom, maquiagem e uma história que é comum para muitas mulheres do fim da década de 70 e início dos anos 80. Who cares to what people think? What matters is what we think of ourselves. You know what? I might just give myself a shot. I'm going to join that club on Palms. Yes, Diane Keaton, she's leading it. And I'm going to send my LinkedIn. I want to be on her team. I want to join that club. A gente está no campus. Eu vou mostrar para vocês agora um vídeo sobre um curso de aceleração de negócios de mulheres da Bitumami. Eu fui fazer um storytelling e acompanhei uma aula para mostrar, para quem não conhece, um pouquinho de como é esse curso. Com entrevistas, claro. Diferente, então eu mudei bastante coisa no meu projeto e com certeza isso eu devo ao Bitumami de estar num caminho, numa trilha com muito mais sucesso aí. Porque storytelling tem de ter histórias reais. Olha essa. Você vem do Maranhão toda vez que tem um curso, a cada 15 dias? Isso mesmo. Eu acredito que presencialmente existe a possibilidade de um maior network. Isso gera conexões, desperta interesse, engaja muito mais do que se tivesse um caráter formal, como um vídeo com cara de anúncio na televisão. As aulas são transmitidas através do Facebook, numa página fechada, exclusiva para elas, e aí as dúvidas são tiradas através aqui da página do Facebook e também através do WhatsApp. A jornada da mãe de volta ao mercado de trabalho pode ser desafiadora e solitária. Eu vou ensinar a fazer um buquê bem pequenininho e a gente vai fazer uns 6, 7 buquês. Tem esse outro exemplo aqui, que foi um storytelling feito numa oficina de flores para crianças. Repara como o vídeo, as histórias e os sons das crianças em atividade fazem a diferença. Vamos misturar, né? Fazer bem colorido. Aí agora a gente vai pegar essa fitinha e a gente vai enrolar. E a gente enrola, 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 enrola. A gente vai fazer uns 6 buquês e depois a gente vai montar a nossa coroa. Do jeito que a gente escolheu, com as flores que a gente escolheu. Cada criança fez uns buquezinhos. E agora os buquezinhos vão onde, Gabi, agora os buquês? Pra coroa! Que emoção! Eu vou dar esse aro pra cada mãe. Agora a gente vai pegar a fita floral. E aí a gente vai enrolar aqui. Ai, Ra, olha que lindo que vai ficar, filho. Vai ficar maravilhoso, porque daí a gente vai pegar todos esses buquezinhos que a gente fez e vai colocar na sequência. Ó, e agora a gente pega aqui, tá vendo? Dá o espaço. Da sua? Então tá aqui. Cadê o sorriso? Tem muitos elementos que fazem com que uma história desperte interesse, mas, sobretudo, a gente precisa estar disposto a ouvir, a escutar. Para conhecer uma boa história, a gente precisa de escuta. Mas eu tenho preguiça, mas eu não sou curiosa. Nem, pelo amor de Deus. Algumas pessoas pensam, né? Bom, se você se convence de que uma história pode mudar tudo, talvez até a sua percepção e interesse mudem. Você pode passar a querer contar as suas histórias e pode querer conhecer mais histórias. Por exemplo, o Instagram, de repente está todo mundo querendo fazer stories, né? Todo mundo vendo, todo mundo querendo contar. Né? Mesmo quem nunca pegou uma câmera está lá contando. Se você quer contar a sua própria história para inspirar outras pessoas, confie que ela tem valor. Invista na sua forma única de contar, de se comunicar. Conhecer determinadas histórias pode mudar a nossa visão de mundo. No caso da Eva, tem gente que ainda acha que quem é vítima de violência
tem culpa, né? Ou pensa, por que essa menina não denunciou? Quando você escuta, entende, nesse caso ela denunciou, gente. A polícia não fez nada, ela ficou mais 8 anos enfrentando agressões. Então, quando a gente entende o que está por trás de uma história, a gente se torna mais tolerante, mais compreensivo, mais solidário. Contar histórias pode ampliar a visão das pessoas. Storytelling é conteúdo, é conexão e também é emoção. O storytelling tem um caráter muito mais persuasivo do que invasivo. Tem a capacidade de melhorar a relação entre a marca e o consumidor. O storytelling é um ótimo aliado para compartilhar ideias, conhecimento ou qualquer outra coisa. Conhecendo o público, as pessoas que podem se interessar por aquela história, a mensagem pode ser mais direta e mais personalizada, muito personalizada. Experimenta confiar na história que você quer contar, seja sobre você ou seja sobre o seu negócio, que tem muito da história, né, da sua história, dos seus porquês, das suas transformações. Você vai ver como que essa colcha de retalhos é capaz de emocionar, de entreter, de despertar interesse e de criar conexões. E aí, o que você achou dessa história? Me conta, você já conhecia sobre o poder de uma história? Já sabia o que era storytelling? Você agora, quem sabe, passou a pensar lá enquanto ouvia? Acho que a minha história tem valor. Me conta, gente, adoro saber, sou jornalista, né? Já contei. Então me conta, comenta, me procura nas redes sociais, lá no Mãe Sem Receita no Instagram, e a gente vai estreitar esta relação e ampliar as nossas conexões. Foi um prazer, obrigada pela companhia e até a próxima. Tecido caiu. Vou ter que voltar. Eu me embolei. Despertar interesse e criar o carro. Isso fez uma diferença enorme na minha vida. Apagou. Pode dar pausa aí. Pode se manter forte. Volta um pouquinho que eu errei. Não. Tudo? Então tá. Pode ir. Nos momentos de dificuldade e de tristeza. E pra ser feliz. Meu Deus. Não. Volta. Marcos, você tem que ir. Acumulou aí. Volta só um pouquinho. Pouquinho. Mais. Aí. Da Eva, tem gente que ainda acha que é vítima de violência e que... Quê? Não entendi. Volta. Desculpa. O que é isso? Você vai ver como que essa colcha de retalhos é capaz de emocionar, de entreter, de despertar interesse e de criar conexões. Pronto, acabou. Deixa eu correr.